Boa noite, graça e paz. Que alegria estarmos juntos em mais um tempo de devocional na vida da nossa igreja. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 7 de Eclesiastes, esse livro que nos fala a respeito desta sabedoria de servir a Deus. E eu creio que o Senhor tem uma palavra especial ao nosso coração. Estaremos estudando os versos 1 ao verso 14. Vamos abrir nossas Bíblias? Eclesiastes, capítulo 7, verso 1 ao 14 da Palavra de Deus. E antes de iniciarmos a leitura, eu queria pedir a Gabi para fazer essa oração inicial, por gentileza. Ok. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pelo teu amor e tua lealdade. Te rendemos graças pela tua bondade, Senhor, por esse que nós passamos, ó Pai. Senhor, nós te apresentamos, ó Deus, esse estudo, Senhor, que essa palavra, Pai, seja vida, Senhor, nos nossos corações e seja que a gente venha aplicar ela no nosso dia a dia. Amém, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias? Eclesiastes, capítulo 7, verso 1 ao verso 14. Como nós temos feito essa leitura dinâmica, eu vou ler os 3 primeiros versos. Depois, quem desejar, vamos seguir a leitura até o versículo 14 da Palavra de Deus. Assim nos diz o Senhor: melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração do sábio está na casa do luto, mas o do insensato na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. A Natália está no trabalho, pastor. Pode ler também o 6 e o 7, Gabi, por gentileza? Tá. Pelo qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das... Pode ir, Gabi. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. Sabedoria protege como protege o dinheiro. Mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu consumidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Palavra do nosso Deus, que o Senhor fale conosco, no nome de Jesus. Aqui em Eclesiastes, no capítulo 7, nós estamos vendo a respeito da sabedoria. O título na minha Bíblia é Comparar a Sabedoria e a Loucura. No entanto, quando nós lemos até mesmo os 3 primeiros versículos do capítulo 7, parece um pouco diferente o que a Bíblia está trazendo ao nosso coração, mas o que a palavra de Deus deseja ministrar ao nosso coração é justamente esta reflexão a respeito da vida. Uma reflexão que não está afirmada simplesmente nas aparências, no que aparentamos ser, mas aquilo que passa realmente dentro do nosso coração. Então, os 3 primeiros versos do capítulo 7 são afirmações que o salmista, ou mesmo aqui
este livro sapiencial, melhor dizendo, que Salomão deseja nos ensinar, como encontramos nos Salmos, como encontramos em Cantares, como encontramos em Provérbios. O verso 1 ao 3, olha o que a palavra está dizendo. Melhor é a boa fama do que o guento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Uma pergunta para refletirmos juntos. Por que será que a Bíblia está dizendo que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento? Parece um pouco contraditório se nós formos olhar a fundo o que a Bíblia está trazendo. Porque no geral, no contexto geral, para as nossas vidas, o nascimento é celebrado. A morte não é celebrada, pelo contrário, é um tempo de luto, é um tempo muitas vezes de choro, que a família se reúne para lembrar daquele ente querido que se perdeu, mas a Bíblia está dizendo para nós, melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Na sua opinião, vamos conversar. O que é que a Bíblia está tentando nos ensinar sobre isso? Por que seria melhor o dia da morte e não o dia do nascimento? Eu acho que é por causa da reflexão que a morte traz. Porque quando morre alguém, geralmente aquele momento que você pensa assim, por exemplo, se você está esperando, você já fica mais assim, né, porque a pessoa sofreu e tudo mais. Mas quando é uma morte repentina, todo mundo analisa a vida, sabe? Ou quando é uma pessoa que era muito querida, assim, por exemplo, igual o Wesley passou mal. A gente não tinha certeza se ele viveu ou não. Todo mundo estava assim, né? Mas aquele momento foi que todo mundo refletiu e eu acho que muitos de nós, assim, né? Porque eu pensei na hora assim, gente, esse cara fez tanta coisa para Cristo, que eu não estou orando por isso, eu não minha metade. Então, é a reflexão que traz, entendeu? A gente fica feliz quando alguém nasce. Mas eu acho que é a reflexão que a morte tem. Pastor, teria alguma relação aos ensinamentos que cada pessoa passa durante a vida? Sim. E esses ensinamentos, essa obtenção de sabedoria, né, que a gente vai perceber quando a gente morre, né? Quando a outra pessoa falece, a gente faz uma recapitulação Sim. da vida que ela viveu, dos saberes que ela passou, né? Eu acho que é isso. Seria então nesse sentido da reflexão, de pensar a vida, no que foi feito ou no que não foi feito. E também nós podemos interpretar no sentido que o fim das coisas, que Eclesiastes também irá dizer, que é melhor do que o início, é também a nossa vida diante de Deus. Quando nós estamos servindo ao Senhor, pertencemos a Jesus ou entregamos o nosso coração para Deus, é como se nós tivéssemos a certeza para onde estamos indo, apesar da morte. O cristão, quando ele falece, nós precisamos entender que ele está indo para a eternidade. A morte não é o nosso fim, é o último inimigo a ser vencido, porém, Jesus, na cruz do Calvário, quando deu a sua vida por nós, como oferta, como sacrifício, ele venceu a morte. Foi tragado o veneno da morte, como o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, ele declara: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Porque Jesus venceu a própria morte. E quando o autor de Eclesiastes, que é Salomão, considerado o homem mais sábio porque pediu sabedoria para Deus quando assumiu o trono de Israel, quando ele está dizendo melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento, passa tanto por esta reflexão, como vocês estão dizendo, como também para o cristão, trazendo para as nossas vidas a certeza da salvação, ou a esperança que temos que a nossa vida ela não é determinada apenas pelo cronos, pelo relógio, pelas horas do dia, por anos de vida que teremos sobre essa terra, seja 50, 60, 100 anos, não importa tanto quantos anos de vida temos sobre essa terra. Quando estamos vivendo para Deus, servimos ao Senhor ou entregamos a nossa vida para o nosso Deus, agora nós estamos em um outro tempo bíblico chamado Kairos, o tempo da qualidade, o tempo de Deus, que gera certeza no nosso coração, que se fecharmos os olhos aqui na terra,
iremos abrir na eternidade e estaremos pela eternidade com o nosso Deus. No dia do nascimento é um tempo de festa, é um tempo de alegria para aquela família que recebeu um presente novo de uma vida que nasceu naquele meio, que está crescendo agora nesta casa ou nesta família. Mas para o bebezinho que nasceu, ele não escolhe muito aonde ele iria nascer, a família que ele ia ter, a nacionalidade que ele ia ter, nada disso ele pode escolher. Ele precisará crescer, seguir a sua vida, como Jesus cresceu em estatura, em graça, em sabedoria, diante de Deus, diante de todas as pessoas. Será construída no curso da nossa vida este aprendizado, seja com acertos, seja com erros, as experiências que a vida nos trazem, e no final, nesta reflexão que podemos ter da nossa vida ou de algum familiar que venha a falecer, um amigo, alguém próximo das nossas vidas, do nosso convívio, nós vamos poder refletir sobre o nosso propósito, sobre o que estamos fazendo, sobre como está a nossa vida, se de fato estamos agradando a Deus, e é por isso que o último dia, o dia da morte, pode ser considerado melhor do que o dia do nascimento, porque no dia da morte, se estamos na presença de Deus, nós iremos para a eternidade e viveremos para o Senhor. É claro que se for o inverso de uma pessoa que perdeu as oportunidades, não serviu ao Senhor, deixou de agradar o nosso Deus, o dia da morte também pode ser um dia de tristeza para esta pessoa. É como a Bíblia nos ensina sobre o grande dia do Senhor, o dia da volta de Jesus, a segunda vinda do nosso Deus. Para uns será de festa, de alegria, de celebração. Para aqueles que ainda não se converteram, que não entregou o coração para o nosso Deus, e nem estou dizendo sobre frequentar ou não uma igreja, sobre pertencer ou não uma denominação, mas acima de tudo, o temor a Deus, que precisa estar no coração, a nossa fé, que é a essência da vida com Deus. Quando uma pessoa está afastada do Senhor, este grande dia de celebração, a própria Bíblia também chama sobre o grande e terrível dia do Senhor. Porque quando alguém está longe de Deus, pode não haver mais tempo para arrependimento. Por isso, hoje, à luz da palavra, nós somos chamados a refletir, a sempre olhar para a nossa vida, para o nosso interior, muito mais do que olhar para o outro, julgar o nosso próximo, dizer quem está certo ou quem está errado. A palavra nos ensina a olhar para o coração, para as nossas vidas e trazer essa reflexão. A minha vida hoje alegra o coração de Deus? Tenho seguido a palavra do Senhor? Tenho vivido de maneira que o Senhor tem sido glorificado? Esta reflexão é importante e está inserida no verso 1 do capítulo 7. Por isso, o texto começa dizendo que a boa fama é melhor que o unguento precioso. Um unguento precioso é como um perfume muito caro, um perfume precioso. Naquele tempo, como Jesus estava com seus discípulos, e uma mulher entrou na casa onde Jesus estava, quebrou e derramou um unguento precioso e começou a enxugar com seus cabelos, com as suas lágrimas, os pés de Jesus. E Judas ficou contrariado, dizendo: Mestre, não deixe que esta mulher faça isso. Era melhor pegar este unguento, esse bálsamo precioso, esta mirra preciosa, vender, pegar o valor e repartir aos pobres. Mas Jesus disse: olha, ela está fazendo isto de maneira que está me preparando para o dia que eu estarei sendo levado para a cruz do Calvário. Então, não a repreenda. A história desta mulher será contada por todas as partes. E aqui em Eclesiastes a Bíblia está dizendo que a boa fama, ou trazendo numa linguagem de hoje, o bom testemunho, uma boa maneira de viver, de se portar, de ser um bom exemplo também, é melhor do que um unguento precioso, do que um valor, do que o dinheiro, do que riquezas e bens materiais. O coração, o caráter para Deus é muito mais valioso do que aquilo que podemos aparentar. Deus não está tão preocupado, eu vejo desta forma, se o meu cabelo é preto ou é vermelho. Deus está muito mais interessado em saber se o meu coração hoje está quebrantado na presença de Deus, se o temor faz parte da minha vida, se eu estou vivendo
à luz dos princípios bíblicos, à luz da palavra de Deus. É claro, se nós olharmos a religião, ela irá bater mais forte sempre na questão da aparência, muitas vezes, a questão do uso e costume. Mas para Deus, o que eu queria trazer como ensinamento para nós, o mais relevante, o mais importante é o caráter, é o coração, é os frutos que podemos dar para o seu louvor, para a sua glória. E estes frutos são chamados frutos de arrependimento, que alegram o coração de Deus. Não estou dizendo que não precisamos, então, nos preocupar com a maneira como vamos nos portar, nos vestir ou nos aparentar, porque dependendo da aparência que temos, podemos ser julgados por isso também. Mas no coração de Deus, o essencial, o principal, é o nosso coração, é a nossa vida diante do nosso Deus. E olha o verso 2 também, mais uma afirmação que encontramos em Eclesiastes 7. Melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, festa, celebração, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Muitas vezes esta reflexão do nosso propósito, da maneira como estamos vivendo, com as escolhas que estamos tomando no dia a dia, pode passar despercebido. A reflexão do que estamos fazendo com a nossa vida, por muitas vezes pode ficar em segundo plano. No entanto, Eclesiastes está trazendo ao nosso coração novamente esta reflexão, esta importância, não apenas de esperar quando estamos ali em um leito, doentes, em uma situação de perigo, porque normalmente quando uma pessoa está em problema, o que acontece? Ela quer dobrar o joelho, quer buscar o Senhor e dizer: Deus, socorre, me ajuda aqui. Agora a água já está no pescoço, já não sei o que fazer. Ou quando estamos enfermos, quando passamos por um problema. Não estou dizendo que não seja bom buscar a Deus nesses dias da adversidade, nesses dias difíceis, em um momento de situação de perigo, de enfermidade. Pelo contrário, também podemos buscar o Senhor. Mas a reflexão precisa ser constante. Esse revisitar do coração, esse olhar não apenas para o exterior, mas para o interior, para a nossa vida diante de Deus. Hoje, no dia chamado presente, que é o presente da graça de Deus sobre a nossa vida, é que o Senhor nos chama ao arrependimento, é que o Senhor nos chama a servir e a buscar o Senhor. Por isso, novamente, o autor de Eclesiastes está trazendo ao nosso coração: melhor é estar na casa onde há luto, porque ali haverá pessoas refletindo, haverá pessoas vendo o fim da vida, e não apenas em um lugar de banquete, de festa, de celebração, onde a vida pode sempre estar ali, passando aos olhos das pessoas, e esta reflexão sempre fica em segundo plano. É como alguém que está cometendo um erro muito grave em sua vida, que pode gerar até mesmo a morte, mas ela não quer refletir sobre isso. Um exemplo muito claro é alguém beber, depois pegar o carro, sair para dirigir, mesmo estando bêbado. Quando estava lá bebendo, seja num bar, seja em algum outro lugar, a vida estava passando aos olhos dela. Depois, quando ela entra no carro, ela não reflete que estar naquela situação pode gerar a sua morte. E é da mesma maneira como o pecado também pode atuar no nosso coração. Ele vem sobre a nossa vida. Podemos estar praticando o pecado, pensando que está tudo bem, pensando que está sendo ótimo, está sendo um banquete, mas a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E é só nos lembrar sempre lá de João, as palavras de João Batista, quando muitos estavam indo ao deserto para ouvir a palavra, para serem batizados no Rio Jordão. Quais foram as palavras de João Batista? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzam, pois, hoje frutos dignos de arrependimento. O Senhor nos deu neste dia, por isso é chamado de presente, mais uma oportunidade de nos entregar para Ele, de colocar a nossa vida no altar de Deus. Neste presente,
podemos nos arrepender, neste presente podemos mudar o curso da nossa vida, mas o amanhã já não nos pertence, pertence ao nosso Deus. E o passado também já passou. Então, o tempo de arrependimento e de salvação é sempre o hoje, o presente da graça sobre as nossas vidas. O verso 3, olha o que a palavra fala. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Queria o auxílio de vocês, minhas irmãs. O que a Bíblia está tentando nos ensinar no verso 3 quando diz: melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Fiquem à vontade, vamos construir essa devocional juntos. E se eu tiver aqui muito rápido também, quiserem falar, fiquem à vontade, por favor. Como podemos interpretar o verso 3? Algo que... Peraí, pastor, eu vou ler em outra versão, porque essa aí eu não acho. É um pouco diferente, né? Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Aqui tá falando no 3 na NVI, assim, a tristeza é melhor do que o riso. Uhum. Porque o rosto triste melhora o coração. Será que é aquele momento que a gente se encontra com o coração mais arrependido e quebrantado? Pode ser. Pode ser interessante essa reflexão. Porque quando nós erramos, cometemos um erro, uma falha e nos arrependemos, buscamos o perdão de Deus. O Senhor, pela palavra, de certa forma, Ele nos repreende e nos corrige. Mas a correção de Deus não é uma punição, não é para apontar o dedo dizendo assim, você está errado. Não é desta forma, mas é justamente um apontar do caminho. Se nós estamos indo para uma direção que não condiz com o propósito, com a vontade de Deus, nas Escrituras, Ele nos ensina a voltar para o seu caminho, para o centro da sua vontade. Mas arrependimento também gera este quebrantar do coração. E o quebrantar do coração pode acontecer de chorarmos. Não é um problema derramar lágrimas também. O choro também é importante até para o funcionamento do nosso corpo. Mas eu vejo também desta forma, Gabi, como o arrependimento. O arrependimento pode parecer, para alguém que está olhando, uma pessoa em quebrantamento, buscando o perdão de Deus. Para alguém que está observando, pode parecer que aquela pessoa está triste, magoada, chateada com alguma situação. Mas o que importa é o coração que está sendo transformado, é a vida que está sendo mudada. Eu sempre gosto de me lembrar lá de 1 Samuel, quando Ana, que não podia ser mãe, foi até o templo, porque juntamente com seu esposo Eucana, a família subia uma vez ao ano a fim de oferecer sacrifícios a Deus, de ofertar ali as orações. Ana foi até o altar naquele templo em Jerusalém, começou a orar, começou a buscar o Senhor. E a palavra lá em 1 Samuel nos fala que a angústia do coração de Ana era tão grande que ela orava, falava com Deus, caía lágrimas dos seus olhos, a sua boca se mexia, mas não era possível ouvir nenhum som da sua boca. Então era uma oração na qual o Senhor estava ouvindo, Deus estava escutando a oração de Ana, mas aqueles que estavam observando não podiam ou não conseguiam saber o que ela estava fazendo. E justamente o sacerdote Eli, que ali estava, quando viu a aflição de Ana, a confundiu com uma mulher que estava embriagada, uma mulher que não servia a Deus, que estava afastada da presença de Deus. E ela então disse, olha, não me tenhas por filha de Belial, não pense que eu não sirvo a Deus. Eu estou aqui hoje orando com aflição de alma e eu estou clamando por um filho. Eu estou pedindo a Deus por um filho. E então o sacerdote Eli diz para ela que Deus te conceda a sua oração, aquilo que você veio
hoje pedi. E como podemos saber na história, ela se torna mãe de Samuel, depois ela entrega como voto para Deus, e Samuel cresce nos caminhos e na presença do nosso Deus. Mas percebam, para Eli, que era a terceira pessoa na história, observando de longe, só via a angústia de Ana, só via lágrimas dos seus olhos, mas o seu coração, no seu interior, ela orava de fato. A fé estava sendo gerada, a expectativa da manifestação de Deus estava presente, então ela estava em quebrantamento, em entrega diante do nosso Deus. Logo, mais importante novamente, não é o que aparentamos para outras pessoas, mas o nosso coração é de fato o lugar onde Deus sonda, o lugar que Deus conhece e deseja habitar em nossas vidas. Por isso o verso 5, logo em seguida, irá dizer que melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Todos nós temos um chamado diante de Deus, chamado este para o crescimento. Hoje eu tenho uma experiência de vida, sei certas coisas, tenho ainda muito mais para aprender. Logo, eu posso errar. Em um determinado momento da minha vida, até mesmo na minha caminhada com Deus, eu posso vir a falhar, cometer algum erro. E como é bom saber que se eu olhar para a palavra de Deus, a palavra na sua sabedoria também traz repreensão ao meu coração. Dizendo assim, Alan, não tenha esse tipo de pensamento, um exemplo. Que a sua mente seja renovada, como Romanos 12 nos ensina. E através da palavra eu posso ter a minha vida transformada. Como também ter irmãos e irmãs, pertencer a uma igreja, a uma comunidade de fé, onde tem pessoas que estão orando, que estão caminhando conosco, como estamos fazendo aqui hoje nessa quinta-feira, de tantas coisas que poderíamos fazer, de tantos lugares que poderíamos estar. Paramos um pouco o nosso tempo para abrir a Bíblia e para conversarmos a respeito da palavra de Deus. E desta forma, um está sendo ministrado pelo outro. Estamos aqui servindo uns aos outros e aprendendo do nosso Deus. Mas a palavra diz que se apenas estivéssemos ouvindo a canção do insensato, ou seja, de pessoas que não têm nada para nos oferecer de ensinamento, de crescimento, que não se importa muito com a nossa vida, então perde o sentido. É melhor a repreensão do sábio. Uma palavra que para muitos pode parecer uma palavra de correção, uma palavra dura, mas se ela gera aprendizado, é muito melhor do que 1000 elogios. Alguém que simplesmente nos bate nos ombros e diz assim, olha, você não precisa mudar mais nada, está tudo certo, está tudo bem, mesmo se estamos cometendo alguma falha. Então é importante esta repreensão até mesmo da palavra de Deus, porque a palavra nos ensina que o nosso Deus é um pai que corrige aos seus filhos, porque ele os ama. Porque o Senhor nos ama, a sua palavra tira as escamas dos nossos olhos, quebranta o nosso coração e transforma as nossas vidas. Alguém gostaria de comentar algo? Fique à vontade, Gabi, Natália. Estou falando aqui, mas fiquem à vontade, por gentileza. Quiserem comentar, tá bom? Algo que chame a atenção. O verso 6, olha o que a palavra diz. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Eu fui olhar o contexto deste versículo, e o sentido desses espinhos é como espinhos que crescem numa parte mais desértica, com uma evidência muito alta, muito forte do sol, do calor, e estes espinhos eles não conseguem crescer e logo eles se quebram e não conseguem produzir sombra, até mesmo por serem espinhos e não terem folhagem. A comparação é como esta risada do insensato, que ela é muito breve, ela acaba, ela não tem muita duração. Até mesmo no sentido da alegria que o mundo pode nos oferecer. A alegria que um bem material pode trazer no nosso coração, ela é passageira. Um exemplo, se eu compro um celular novo, última geração,
Eu posso me alegrar, achar muito legal, muito interessante, uma nova tecnologia, toda a funcionalidade desse celular, mas a verdade é que a alegria que ele pode me proporcionar é limitada, tem um fim. E se nós olharmos, segundo a palavra de Deus, a alegria que vem do Senhor, ela aponta para a eternidade, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E não é uma alegria passageira, não é simplesmente um bem-estar que vem e passa. Pelo contrário, é uma mudança de caráter, de vida, de transformação, de renovo, de novidade. O nosso Deus, ele sempre tem algo novo para revelar ao nosso coração. Por isso, o sorriso que Deus pode produzir, não apenas aqui no nosso rosto, mas no nosso interior, é tão maravilhoso, porque ele permanece pela eternidade. Ele não é passageiro, é duradouro. Ele permanece para a vida e vida eterna. Podemos servir ao Senhor, pertencer a Ele e ser cheios da alegria do nosso Deus. Verdadeiramente, verso 7, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Por isso que eu vejo Eclesiastes capítulo 7 nos falando muito mais sobre a nossa alma, sobre o nosso interior, sobre o nosso caráter, do que simplesmente, como eu disse no início desta devocional, não apenas do exterior, do que aparentamos. Quando nos fala deste suborno, o suborno corrompe o coração. A opressão pode fazer endoidecer até o sábio. Por isso, Provérbios tem um versículo que nos ensina: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes para a vida, ou os caminhos para a vida. Tudo começa no coração. Por isso, nosso coração precisa estar guardado na fé, no temor a Deus, na simplicidade de viver uma vida com Deus, para que o suborno, para que o pecado, para que as ofertas deste mundo não venham ocupar o lugar de Deus dentro do nosso coração. Esta opressão é um estado onde a pessoa está completamente afastada do Senhor. Está numa situação em que a culpa, o medo, as angústias, a ansiedade, a depressão parecem que dominam a sua vida, dominam os seus pensamentos. Deus não nos chama a estar em um estado de opressão, onde o inimigo ele tem liberdade para agir em nossas vidas. Pelo contrário, nós somos chamados a ser cheios do Espírito Santo, a guardar a fé, a combater o bom combate, a servir ao Senhor, a estar em sua presença, com o coração rendido, alinhado, alicerçado na palavra de Deus e no propósito de Deus sobre a nossa vida. E o verso 8 vem este versículo que nos fala sobre o fim das coisas. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Como podemos também refletir sobre estes versos? Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Eu acho que a maturidade que a gente tem no fim de cada processo. Quando a gente entra num processo, ou vai para algum lugar, ou tem uma nova experiência, Sim. Você não sabe muito o que esperar. Mas depois que acaba tudo, você já tem uma bagagem maior com tudo aquilo que você viveu, seja de bom ou de ruim. E quantas vezes na nossa vida algo pode começar muito difícil, sendo ali uma luta muito grande para ser vencida, e quantas vezes até pensamos assim, não, agora eu não sei o que fazer, eu não tenho forças, eu não vou conseguir. Mas depois, na caminhada da fé, servindo ao Senhor, buscando o nosso Deus em oração, buscando sabedoria e direção de Deus, aquela luta pouco a pouco é vencida, aquele problema pouco a pouco também é solucionado, e no fim das coisas podemos contemplar novamente a fidelidade do nosso Deus. Que o nosso Deus é bom,
que a sua provisão veio ao nosso encontro, que a mão poderosa do nosso Deus foi estendida sobre nós. Logo, se começamos algo e está difícil, parece que não vai dar, parece que não vai ter uma solução, persevere, continue, caminhe na presença de Deus, guarde o coração. O fim das coisas é melhor do que o seu princípio. E ao final até mesmo de uma grande dificuldade que podemos enfrentar na nossa vida, na nossa família, no final podemos aprender um pouco mais e saber que em todo tempo Deus estava conosco. Ele foi fiel e permaneceu sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Verso 9. E antes de passarmos para o 9, também aqui, a última parte do verso 8, a parte B do versículo, fala que o paciente é melhor que o arrogante. É o saber esperar, confiar em Deus em todo tempo. Até mesmo a espera faz parte da nossa vida e desenvolvimento da fé. Verso 9. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais diga, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Muitas vezes podemos olhar para o passado e simplesmente dizer assim, não, lá atrás a minha vida era muito melhor. Eu estava muito bem, muito mais feliz, não tinha tantos problemas, agora está tudo difícil, agora a minha vida virou de cabeça para baixo, já não sei o que fazer. Eclesiastes está nos ensinando, não diga isso, não haja desta forma. Podemos olhar para o passado, aprender com ele, seja com os acertos, seja com os erros, mas sobretudo saber que novamente estamos no melhor tempo. O presente é o melhor tempo em que podemos estar, porque hoje podemos buscar o Senhor. Hoje podemos entregar a nossa vida no altar do nosso Deus. E o amanhã, o nosso futuro, ainda no presente, podemos consagrar o nosso Deus, podemos apresentar para o Senhor, sabendo que nós não estamos lá, mas o nosso Deus já conhece toda a nossa vida. Como o salmista nos ensina, todos os nossos dias foram escritos no livro da vida. E antes, quando estávamos ainda sendo formados no ventre de nossa mãe, lá o Senhor já nos conhecia. Lá o Senhor já havia nos gerado no seu coração. E Ele nos dá todos os dias um presente maravilhoso de estar diante dEle, se rendendo, se entregando e vivendo a plenitude do seu propósito. Não é sábio perguntar assim, porque no presente podemos confiar na manifestação do nosso Deus. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito, para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Quando temos sabedoria, nós temos algo precioso. E esta sabedoria, à luz da palavra de Deus, nós temos duas se nós olharmos. Tem a sabedoria que podemos aprender com as experiências da vida, com o estudo, com aquilo que as outras pessoas podem nos ensinar, mas também temos uma sabedoria do alto, dos céus, da parte de Deus sobre o nosso coração. Esta sabedoria é transmitida pelas Escrituras, pela palavra de Deus. E o coração sábio, ou o seu possuidor, possui vida de Deus. Então, se nesta noite uma oração que podemos fazer é que o Senhor nos conceda sabedoria, é que Deus nos conceda um pouco mais desta sabedoria à luz da palavra de Deus, para que possamos conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre as nossas vidas. O verso 13 irá dizer: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há
de vir depois dele. Vamos olhar com muita atenção o verso 14. Primeiro 13 está dizendo sobre se atentar para as obras de Deus, ou seja, refletir sobre o que Deus está fazendo, sobre o que Ele tem reservado para o nosso coração. Uma pergunta para conversarmos juntos aqui nesta devocional. A sociedade em que vivemos, ela reflete a respeito das obras de Deus? O mundo em que estamos inseridos hoje tem essa preocupação sobre o que seria as obras de Deus? Não. Nem na própria igreja hoje. Com tantas distorções. Falta esta reflexão, então, se nós olharmos. E a partir, então, deste olhar para as obras de Deus, quando o verso 14 está dizendo sobre se alegrar na prosperidade, mas no dia da adversidade, ou no dia da situação mais difícil da nossa vida, continuar considerando Deus. Será que as pessoas fazem esta reflexão? Ou normalmente é assim que acontece? Um exemplo, se tudo está bem, se é prosperidade, se é bênção, então é de Deus. Deus está ali, está fazendo, está abençoando. Mas quando vem um problema, quando surge uma situação difícil, será que a pessoa também considera Deus? Ou já acha que aquilo não tem nada a ver com o Senhor e desta forma atribui a Deus apenas a bênção que ela está recebendo, ou com a prosperidade que está por trás deste buscar a Deus aos olhos dessas pessoas? Será que isso acontece? Conseguimos compreender que Deus está conosco no dia da adversidade? Ou é mais fácil conhecer a vontade de Deus quando tudo está bem na nossa vida? Complexa essa pergunta. Às vezes é mais fácil ver quando tudo está dando certo. Mas também tem aqueles momentos que tudo está dando certo, você esquece totalmente de Deus, né? Tem aquela próxima que vem para te lembrar que Ele existe. Sim. Então. No geral, então, as pessoas elas conseguem perceber a Deus na bênção ou no dia da adversidade? Na adversidade, porque até o ateu lembra que Deus existe no avião para caminho, né? Repete novamente, Gabi, deu uma falhada o seu áudio, por favor. Eu falo que na adversidade, porque até o ateu lembra que Deus existe na hora que o avião está caindo. Mas na chamada teologia da prosperidade, que tanto está sendo difundida, como é pregado sobre Deus? Já pararam para pensar? O Aladim, o gênio da lâmpada. Aquele que concede os desejos que você quer. Aí, no caso, o Aladim do filme, você tem que esfregar a lâmpada, né? Aí na teologia da prosperidade, o que? Faça um sacrifício, jejum e óleo, não sei o que, porque o seu jejum move a mão de Deus. Não move. O nosso jejum não é para mover a mão de Deus para ganhar coisas dele. É para que o nosso coração se quebrante e a gente chegue mais perto dele. Eu acho que distorcem as disciplinas espirituais, a verdade da palavra, e é aquela coisa também, né, pastor, da cosmovisão, da visão que a gente tem de mundo, né? Infelizmente hoje, a gente não tem ateísta, que é Deus no centro. A gente, como igreja, às vezes, vive adeísta. E a pior, né, adeísta, terapêutica, moralista, se eu não me engano, que é aquela que, Deus deu corda no universo, eu estou na minha própria sorte, eu que cuido de mim, mas quando eu lembro dele e preciso dele, aí eu vou lá, faço as minhas orações e tal, procuro por interesse, e depois que ele me dá o que eu quero, eu afasto dele de novo. E aí eu vou achando que Deus é meu empregado, assim, para ele fazer tudo o que eu quero, mas não é o meu eu que é o Deus, é ele que é. E a soberania dele é maior do que tudo, assim. Sim. Então, à luz desta teologia chamada teologia da prosperidade, muito mais as pessoas conseguem perceber a Deus na prosperidade, ou seja, numa bênção que ela recebe, do que naqueles dias difíceis de lutas mesmo, de perseverança que a fé nos pede, de permanência, de fé,
de confiar em Deus. Por quê? Nesta teologia, muitas vezes, a pessoa ela busca a Deus com base naquilo que o Senhor pode fazer sobre a sua vida, aquilo que ela pode alcançar, conquistar. Então ela vai até a igreja com o objetivo apenas de ganhar algo da parte de Deus. Mas se nós olharmos, a nossa fé, ou servir a Deus, não está muito ligada com aquilo que Deus irá fazer simplesmente em nossa vida como bênção sobre a nossa vida ou sobre a nossa família. Se nós olharmos a nossa fé à luz da palavra de Deus, é uma fé de entrega. Então nós iremos entregar a nossa vida para Deus e da parte do Senhor, Ele já deu o melhor. Ele já fez tudo o que era necessário ser feito. Porque Ele deu Jesus, Ele entregou o seu único Filho, como João 3,16 nos ensina. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Logo, Deus não precisa fazer algo porque simplesmente estamos exigindo, pedindo e nos esforçando para merecer. Deus nos abençoa? Sim, sempre. Por quê? Porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque a sua graça é melhor do que a vida, porque os seus pensamentos, como Jeremias nos ensina, são de paz e não de mal para nos dar o fim que desejamos. Porém, não podemos servir a Deus com o objetivo ou com a única finalidade de receber algo da parte de Deus. Precisamos servir ao Senhor porque o amamos e porque Ele nos amou primeiro, porque Ele veio ao nosso encontro. Porque se a nossa fé for baseada apenas naquilo que Deus está nos dando como bênção, quando chega o dia mau, o dia da adversidade, da luta, das dificuldades, a tendência desta pessoa é esmorecer na fé, é perder o referencial de Deus, é não conseguir perceber que Deus está com ela. E uma das principais promessas, eu até falei no último domingo na nossa igreja, na abertura do culto de celebração, uma das principais promessas que nós temos nas Escrituras é quando Jesus declarou aos seus discípulos: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Logo, Deus está contigo no dia da vitória, no dia da bênção, no dia da conquista, no dia da alegria. Deus está contigo. Mas no dia da adversidade, no dia da dificuldade, Ele também está contigo. Se estamos bem de saúde, Ele está conosco. Mas se por alguma situação a gente acabar precisando ser internado, ficar ali no leito de hospital, Deus estará contigo naquele lugar. Deus está conosco no dia da celebração por um aniversário e no dia da perda, do luto, onde precisamos do consolo, do seu alívio, do sustento da fé, da manifestação do Espírito Santo. Por isso, quando Eclesiastes 7, no verso 3, fala: atenta para as obras de Deus, as obras de Deus é um Deus presente, o Deus Emanuel, é este Deus que está tão perto das nossas vidas hoje, nesta noite, que não é possível estar mais próximo. Eu não consigo pedir para que Deus esteja mais perto nesta noite, porque Ele já está tão próximo nesta noite que podemos tocar nele, podemos ser tocados por Ele, pela sua palavra. Então precisamos ter este coração que reflete sobre o fim das coisas e não apenas sobre o início, sobre o último dia de vida e não apenas pelo primeiro dia de nascimento. Somos chamados a ser pacientes, a guardar o coração, a ter este quebrantar, sabendo que até mesmo o choro não é pior do que o sorriso apenas, se no nosso interior, no nosso coração, o arrependimento está sendo gerado. Que a boa fama, o bom testemunhar, o servir a Deus, tendo um caráter renovado, uma vida transformada, é melhor do que um unguento precioso, do que um valor que o mundo pode nos oferecer. Sabendo que a sabedoria, como Eclesiastes 7 está nos falando, ela gera fé e vida ao seu possuidor. E que no dia da adversidade podemos considerar que Deus está conosco. Ele está presente. Não se esquece dos seus.
Se nós olharmos para Atos, e nós já estamos indo para a conclusão desta devocional, os discípulos, que são exemplos também de fé para a nossa vida, eles não tiveram apenas momentos de triunfo, de vitória. Muitas vezes é falado sobre isso. Olha, venha para Jesus e você será muito feliz. Amém, eu creio nisso, glória a Deus. Mas esta felicidade não pode estar limitada ou determinada com bens materiais ou que podemos conquistar sobre essa terra. Eu creio muito mais que é uma alegria que nos fala sobre a eternidade, a certeza para onde estamos indo, do propósito que foi gerado em nosso coração, de que se fecharmos os olhos nessa terra, abriremos na eternidade, na glória de Deus, e isto será maravilhoso. Mas como estava falando dos discípulos, dos apóstolos, um exemplo claro é Paulo. Paulo enfrentou momentos muito difíceis em sua vida. Ele orou a Deus por 3 vezes para que um espinho na carne, que nós não sabemos ao certo o que seria, para que fosse tirado. E a resposta de Deus para Paulo foi: Paulo, a minha graça te basta. Então, Deus irá te abençoar muito, eu creio nisso. Deus irá me abençoar grandemente neste dia, no presente da graça que o Senhor nos concede diariamente. Mas se passarmos por lutas, se passarmos por dificuldades, isto faz parte da vida, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, o nosso Deus venceu o mundo. Nesse dia difícil, chamado dia da adversidade, confie no Senhor. Que a fé permaneça em seu coração. Que a sabedoria que vem de Deus, e não apenas que o mundo pode nos oferecer, que ela guarde o seu coração, sabendo que Deus está com você e vai passar. E no final, sairemos mais fortes, poderemos refletir, poderemos aprender algo novo da parte de Deus e poderemos desfrutar da bondade, da fidelidade, do favor de Deus sobre a nossa vida, no nome de Jesus.